Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Maria Luísa. Malu, muito bom tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E nós estivemos aqui conversando um pouquinho antes a respeito ali da vida acadêmica, do mestrado, do seu doutorado, e vamos entender um pouquinho a respeito de genética de populações, né? Um pouco como a genômica de uma população ela é diferente, né? Dentro aí das diversas populações que nós temos aí no nosso planeta, né? Mas, Malu, vamos começar um pouquinho antes, né? A sua graduação, você fez graduação na onde? Eu me formei na UFSCar, no campus de São Carlos, no curso de biotecnologia. Mas quando você estava assim, olha, vou fazer biotecnologia, você já sabia o que você queria fazer, ou de repente foi uma escolha que você teve ali, vendo outros cursos, era a sua primeira opção? Como que foi a sua entrada para a vida acadêmica? Eu sempre gostei muito, sim, de ciências no geral, incluindo a parte de exatas, porque às vezes a gente fala ciências e foca só em biologia, né? Mas eu sempre gostei também muito de química, física. Então, eram, minhas 3 matérias preferidas no colegial. Na parte de biologia, o que eu mais gostava era genética. Então, eu tinha um pouco essa ideia. Mas, até então, eu não sabia exatamente como chegar lá. E eu cheguei a prestar vestibular para treineiro quando eu estava no 2º colegial, para odonto, para engenharia civil e também para biotecnologia. Mas até então não sabia o que eu queria. E daí eu não estudava com tanto afinco para passar no vestibular, porque eu ainda não tinha aquela coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer tal faculdade, né? Então isso não me motivava a estudar tão a sério, porque eu ainda estava muito incerta do que fazer. E por fim eu terminei o colegial e acabei fazendo 2 anos de cursinho. Aí no meu 2º ano de cursinho foi quando eu decidi realmente, falei, não, é biotecnologia, eu quero em São Carlos, na Federal de São Carlos. Então, aí eu realmente comecei a estudar sério e foi aí que eu passei. E eu já entrei na graduação pensando em trabalhar com genética. Mas, quando eu comecei o curso, abre tantas possibilidades que a gente não conhece antes, né? Que lá no meu colegial eu não tinha ideia. E daí eu tirei isso da cabeça e queria trabalhar com outras coisas, com outras partes da biologia molecular, ou então com nanotecnologia, porque tinha muita coisa, né, disso lá também na faculdade. E eu, inclusive, fui procurar iniciação científica no departamento de física, com um professor que trabalhava com nanotecnologia. Mas não deu certo. Eu nem lembro exatamente o que ele fazia, mas não deu certo. Eu comecei a conversar com ele, eu não conseguia marcar uma conversa, era tudo muito demorado, eu acabei desistindo. E fui parar num laboratório para trabalhar com microbiologia na USP de São Carlos, não era nem na minha faculdade. E eu fiquei lá mais ou menos 1 ano. E eu gostei muito, mas eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria. Aí só depois que eu fui voltar para genética, que era o que eu imaginava desde o começo. Então, assim, foi uma trajetória bem longa, que foi mudando, e eu voltei lá na primeira ideia. Essas trajetórias, às vezes, ajudam a gente a construir, né, a nossa carreira acadêmica, né, e às vezes a gente acha até que ir para tal lugar não foi, logo de primeira não foi bom, mas é bom, porque você sempre vai agregando bagagem, né, e você acaba ali dando suporte para uma melhor pesquisador que você vai ser depois, né? Mas vamos voltar ainda um pouquinho lá no seu ensino médio. Você falou que gostava muito das exatas, né? Gostava de química, gostava de física e de biologia. Mas o que você acha que fez você ter assim, essa afinidade com essas matérias? Era o professor? Era que você tinha uma afinidade natural? Como que você se sentiu ali, vamos dizer, meio que enamorada com essas disciplinas? Eu acho que foi bem uma afinidade natural mesmo, sabe? Acho que desde de criança eu sempre tive contato com coisas assim de ciência, sabe? Tipo esses kits para brincar de química desde pequena. Então, sempre foram coisas que me interessaram. O meu pai, ele é engenheiro civil. Então, eu até mencionei que eu prestei engenharia. E
Então, tipo assim, ele já sempre teve essa cabeça muito aberta para a parte de exatas, para a parte de física, principalmente. Então, sempre acabava envolvendo alguma brincadeira, alguma coisa que despertava curiosidade para esse lado também. Então, acho que foi uma construção mesmo desde pequena. Bem, e saindo do ensino médio, você adentrando lá a federal, né, entrando logo no campus, primeiro, né, acho que como todas as disciplinas, né, a ideia é que a gente faz um curso, quando você chega e começa a ter aquele baque de chegar num campus, numa faculdade, muda um pouco essa ideia do campus, né, tanto é que você falou até que saiu, né, da genética, né, que era o seu foco, vamos dizer assim, mas o que foi você encontrou de diferente daquilo que você imaginava dentro desse curso, dentro do campus? O que de repente você ali falou assim, nossa, eu não imaginava que a minha vida acadêmica ia ir para esse caminho? Bom, é bem difícil de dizer, mas assim, quando eu decidi o curso, geralmente eu falava para as pessoas, vou fazer biotecnologia, e as pessoas perguntavam, o que é isso? Até então ninguém tinha ouvido falar, né? Hoje já é mais conhecido, mas na época que eu fiz a graduação era um curso muito novo. Eu fui da 3ª turma. Então, ninguém sabia muito bem o que era. Mas eu escolhi o curso justamente porque ele tinha a interdisciplinaridade. Então, eu tive muita disciplina de química, de física, além da parte de biologia, muito focado na parte de biologia molecular e genética, porque o que eu queria já era ir para pesquisa. Mas eu não sabia como era trabalhar com pesquisa realmente nessas áreas. Eu tinha só aquele conhecimento do colegial. Então, a hora que eu cheguei lá, comecei a ter contato com professores, a ver possibilidades, laboratórios, o que eles realmente trabalhavam no dia a dia, aí isso que mudou tudo para mim. Porque daí eu falei, poxa, olha só como é que é nanotecnologia, olha como são esses experimentos, olha como é a parte de microbiologia, olha como que faz, como que descobre. Então, tudo isso foi me encantando e eu vi que existia uma coisa muito maior do que aquilo que a gente conhece no colegial. Às vezes a gente tem uma definição do nome na nossa cabeça, de uma disciplina, de uma área por si só, mas quando a gente vai ver isso na prática, a gente vê que são tantos nuances, né, que aquilo que você aprende, às vezes, no ensino médio, está muito distante da realidade, né? Existe ainda um buraco entre aquilo que é produzido dentro do centro de pesquisa e o que chega, muitas vezes, para o aluno do ensino médio, né? Você começou ali a trabalhar com microbiologia. O que exatamente você começou a fazer com microbiologia? Eu trabalhava num laboratório que fazia inativação fotodinâmica. Então, vamos traduzir o que é isso. Existem compostos que a gente chama de fotossensibilizadores. São substâncias que, quando a gente emite uma luz numa frequência certa, essas moléculas vão liberar um oxigênio reativo que vão matar células. Então, tinha um pessoal que trabalhava testando esses compostos aplicados em células de câncer. E, no caso, eu e uma outra amiga, a gente trabalhava com micro-organismos. Então, eu trabalhava com bactérias e a minha amiga com fungos. E a gente fazia um plaqueamento desses fungos. Primeiro, a gente crescia eles em cultura líquida, né? Então, a gente tratava essa cultura líquida com os fotossensibilizadores, colocava numa caixinha, né, que era toda fechada, que tinha uma iluminação de LED em cima. Então, cada composto tinha a cor certa, que ia reagir com uma cor certa de LED. Então, tinha LED vermelho, LED verde, LED amarelo, né? Então, a gente testava isso, via quanto tempo tinha que ficar exposto à luz, e em qual frequência, né, em qual comprimento de onda isso ia acontecer. E depois que a gente tirava essa cultura de bactérias da luz, né, que ela estava recebendo, essa cultura a gente plaqueava e daí ia lá para aquela parte de contar colônias, né, e comparar os tempos diferentes de exposição, a concentração de fotossensibilizador que a gente usou. Então era um trabalho muito bacana.
Eu vejo assim, você falando, né? Eu já comecei a pensar em inúmeras aplicabilidades até para isso, né? A gente sabe que às vezes uma ciência mais básica, ela é mais o alicerce para novos avanços, né? Mas eu já penso ali você usar desde para poder de repente estar fazendo asepsia de locais, né? Para você de repente estar colocando ali com alguma outro, como um marcador para algum tipo celular que de repente você queira eliminar, né, ou algum micro-organismo que você queira tirar ali daquela área, é uma área muito legal. Foi nesse laboratório que você fez seu TCC? Como é que foi isso? Inclusive, você comentou, né, sobre as aplicações. E o propósito disso é justamente evitar o desenvolvimento de resistência desses micro-organismos. Porque eu trabalhava com Staphylococcus aureus e a minha amiga trabalhava com Candida albicans. E esses dois são, tipo, as principais fontes de infecção hospitalar. Eles produzem biofilmes em catéter, sondas. Então, é um patógeno muito importante, realmente, em hospitais. E são micro-organismos que desenvolvem resistências a antibióticos. Então, a ideia é procurar uma forma de matar esses micro-organismos sem o desenvolvimento da resistência. Então, quando a gente faz essa reação com os fotossensibilizadores, esse oxigênio reativo que vai matar as células não gera esse mecanismo de resistência. Então, ele acaba sendo mais eficiente. E existia diversos papers na época, hoje realmente eu já não sei como tá, porque eu parei de acompanhar, né, eu mudei de área. E na época tinha papers já citando, usando isso em dente, na parte do odonto, porque é uma aplicação ali direta, né, tipo, tá dentro aqui da boca, é de fácil acesso, então já tinha testes nesse sentido, de infecções no dente. Nesse laboratório, quando você sai dele, você já vai de cara procurar um outro laboratório para fazer o TCC? Como é que foi seu trabalho de conclusão de curso? Bom, respondendo, né, a parte do TCC, eu resolvi mudar, porque eu fui para esse laboratório logo no meu segundo ano da graduação. Então, eu achei que era um pouco cedo para eu ficar lá até o final da graduação e já fazer meu TCC lá. Então, eu queria mudar um pouco de área, queria conhecer outras possibilidades. E daí que eu comecei a, de novo, voltar a pensar na parte da genética. E no meio do caminho, alguma disciplina que eu tive, eu entrei em contato com a parte de genética forense. E foi aí que me despertou o interesse para a parte forense e, consequentemente, para a genética de populações. Né? Porque a forense deriva da genética de populações. Então, eu procurei um laboratório para trabalhar com isso, mas como eu tinha me interessado pela parte humana, e lá onde eu estava, a genética trabalhava principalmente com outros mamíferos, muito com peixes, eu não quis ficar ali. Então, eu vim procurar aqui na USP em Ribeirão. Então, eu me formei na UFSCar, eu fiz IC na USP São Carlos, eu fiz meu TCC na USP aqui de Ribeirão. Então, eu fui fazendo uma bagunça com todas essas universidades. É legal até para vocês assim que estão de fora desse meio acadêmico, isso é super normal, né? Todas as instituições públicas de ensino, USP, Unesp, Unicamp, as federais, né? Todos eles têm esse intercâmbio de alunos, tanto até de universidades particulares que vêm, desenvolvem o seu trabalho de conclusão de curso, fazem pesquisa e consequentemente, acabam muitas vezes entrando para os programas de pós-graduação, né? Esse salto que você fez visitando várias instituições, né? Na verdade, é algo até que comum, muitas vezes, e também ajuda você a conhecer, pegar um pouquinho o melhor que cada campus tem para oferecer, né? Esse é o lado bom. Mas voltando no tema que você escolheu, no caso aí, a genética forense, né, que enche ali os olhos, que todo mundo que tem assistido um desses programas de CSI já fica, genética forense é que vai achar o DNA do culpado, né? Mas assim, a gente sabe que a genética forense é muito mais do que isso. Você poderia assim rapidamente falar o que esse ramo da genética ele trabalha assim? Na parte da genética forense, a gente tem realmente nessa parte de identificar suspeitos, né? Mas não é só isso. Eu acho que o principal é exame de paternidade.
né, o mais corriqueiro, talvez, né, que tem qualquer laboratório aí que trabalha com exames, oferecem esse tipo de testes. Isso faz parte da genética forense. E não só isso, né, tem a parte também que envolve animais, identificação de pelos de animais, né, quando tem crimes ambientais, isso também é possível. Sei lá, em caso de tráfico de animais, então também tem a genética forense voltada para essa parte, também é muito interessante. Mas essa parte da genética, né, toda em si, ela funciona identificando no DNA aqueles trechos que vão nos dizer quem é quem, né, aqueles trechos que diferenciam espécies e indivíduos. Então é basicamente isso, né, tipo, falando assim de uma maneira bem superficial. É isso, a gente analisa trechinhos do DNA que vão trazer essas respostas. No caso, né, trazendo para o seu caso especial, para o ser humano, para as populações, quando às vezes a gente olha, né, para dadas populações, tem suas características fenotípicas, né, lembrando, você vai prestar aí o Enem, o vestibular, são aquelas características observáveis que você já vai estar olhando para o indivíduo e já vê, né. Então, nós temos ali algumas populações que têm algumas características bem ressaltadas, como, por exemplo, asiáticos, caucasianos, mas a gente sabe que, por exemplo, quando se pega uma população como a brasileira, nós temos muitas misturas genéticas, né, que não são ali perceptíveis. Qual o papel desse seu ramo da genética forense para estudar esse tipo aí de, vamos dizer assim, pool gênico? Eu acho um pouco difícil enxergar isso exatamente como genética forense. Uhum. Porque ela vem da genética de populações. Então, eu acho que eu prefiro falar como genética de populações, que eu acho que fica mais claro para entender. Então, as populações, né, qualquer espécie, mas no caso a gente vai focar na humana. As populações foram evoluindo, né, elas surgiram lá atrás, né, principalmente no continente africano. No caso do Homo sapiens, foi no continente africano, mas antes disso existiram diversas espécies do grupo Homo, que surgiram em outras regiões também, em Ásia, Europa, e assim foi acontecendo a evolução. Então foi algo muito lento. E focando no grupo de Homo sapiens, essas populações surgiram lá na África, e em torno de 120 mil anos atrás, essas populações foram dispersando e começaram a sair do continente africano. Então, aos poucos, bem lentamente, foi povoando a Ásia, chegou na Europa e, por último, chegou nas Américas. Então, tudo isso, né, ao longo assim, de milhares de anos, fez com que essas populações dispersassem, pequenos grupos se formassem, isolados uns dos outros, e esses grupos estavam sujeitos a pressões seletivas totalmente diferentes, em ambientes totalmente diferentes, e elas se diferenciaram. E então a gente tem diferenças nítidas entre populações asiáticas, europeias, africanas, os nativo-americanos. Se a gente olhar na Ásia, né, que a Ásia também é imensa, né, um dos maiores continentes, se a gente olhar os indivíduos do leste, os indivíduos sul-asiáticos, também são extremamente diferentes. Então, com isso a gente chega nesses grupos que têm características muito distintas, que é o que hoje a gente fala que seriam ancestralidades distintas. Só que depois, esses grupos voltam a se encontrar, porque as migrações não param, e acontecem migrações também de retorno, né, de onde esses grupos saíram anteriormente, até que mais para frente ainda, já bem mais recente na história, começa navegações. Hoje a gente vai super rápido de avião para qualquer lugar, então a gente encontra pessoas de qualquer lugar do mundo muito facilmente. Quando tem esses encontros, começa a ter os eventos de miscigenação. Então hoje a gente tem populações que são altamente miscigenadas, sendo as populações americanas, de modo geral, as principais. Tem muitas outras também, mas as que a gente mais fala, é claro, o meu foco é a população brasileira, então a gente vai falar delas. E isso porque
aqui no Brasil, inicialmente, a gente tinha a população nativa americana. Mais tarde, vieram espanhóis e portugueses. Logo em seguida, eles trouxeram milhões de africanos. E tudo isso construiu o que resultou no que é a nossa população hoje. Uma população que mistura indivíduos de diversas etnias. Então, com isso, a gente consegue... a ideia de estudar por si só a genética de populações é entender as diferenças entre esses grupos, como que esses grupos resultaram em outros. A gente consegue fazer paralelos, né, com dados históricos, isso é extremamente importante, a gente sempre comparar dados genéticos com conhecimentos que a gente tem registrado na história. Então, a gente consegue saber rotas migratórias, a gente consegue estimar a data em que eventos de miscigenação aconteceram, a gente consegue, né, estimar aproximadamente, claro, quando esses indivíduos provavelmente chegaram aqui. Então, a gente consegue entender como a nossa população foi, né, entre aspas, como essa população foi construída e como resultou no que a gente é hoje. E como o Brasil é muito grande, a gente tem diferenças, inclusive, entre as nossas regiões. Se a gente analisar a população do Sul, do Nordeste, do Norte, a gente percebe diferenças de ancestralidade. No Norte tem uma ancestralidade um pouco maior nativa americana em comparação com as outras regiões. E da mesma forma que a ancestralidade africana no Nordeste e europeia no Sul. E por que isso é importante para a gente? Inclusive, na genética forense decorre disso também, né? Como esses indivíduos eles acabam sendo muito diferentes, algumas coisas, previsões que a gente faz, considerando a população como uma só, não vai englobar todo mundo, não vai servir para todo mundo. Então, por isso que a gente estuda essas diferenças todas. Porque na hora que a gente vai tentar fazer uma aplicação, no caso de algum fármaco, por exemplo, ou quando a gente vai tentar associar uma característica genética com alguma doença específica, essa ancestralidade muito diferente pode atrapalhar essas identificações. Porque quando a gente diferencia as populações, vão surgir características que, às vezes, um fármaco responde muito bem em um determinado grupo, mas não em outro. Ou então, um determinado grupo desenvolve uma doença muito mais que outro grupo, porque eles se diferenciaram geneticamente lá atrás. Mas na hora que a gente junta todo mundo em uma população só e faz essa mistura, que é a população brasileira, a gente precisa olhar isso com cuidado. Porque, às vezes, a gente está investigando alguma condição genética que pode ter uma influência de uma ancestralidade. Ou a gente vai receitar um medicamento para um paciente que pode ser que para aquele paciente não funcione. Quando você fala, muitas vezes, aí dessa questão de, vamos pegar o estudo genético de tal população, como que é feito isso? É feito, por exemplo, uma amostragem, é pego todo o DNA dessa população? Ou nós examinamos um número de tantos indivíduos, examinando parte só desse DNA? Como que é feito essa escolha? Bom, o DNA é muito grande, né? São assim, já deve estar em torno, aí, as estimativas, em torno de 3,5 bilhões de pares de base. E a partezinha que a gente olha é, no máximo, 2% do DNA. Essas partezinhas, né, que a gente olha, a gente chama de polimorfismo, que são justamente aquelas partes que são diferentes entre os indivíduos. Porque a maior parte do nosso DNA é conservada, então a gente não vai conseguir diferenciar ninguém olhando para elas. Quando a gente olha para esses polimorfismos, a primeira coisa que a gente faz nesse estudo, né? A gente vai determinar a frequência alérica desse polimorfismo. Então, um polimorfismo a gente pode, né? Acredito que o pessoal do ensino médio eles estão mais familiarizados com a palavra locus, talvez. Então, podemos falar que cada locus seria um polimorfismo. E esse locus ele vai ter alelos diferentes, né? Então, a gente está acostumado a falar em azão azinho, mas esse azão azinho, na verdade, ele só representa uma sequência genética
que pode ser diferente, né? Ou ela pode ser o azão ou o azinho, cada um ali representando uma sequência distinta. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar esse locus é determinar a frequência dos alelos nas populações diferentes. Então, quando a gente encontra marcadores que têm uma frequência, marcadores, né, é justamente esses locus. A gente costuma usar como sinônimo a palavra marcador genético. Então, esses marcadores, a gente estima as frequências nas populações e, por vezes, a gente encontra frequências muito diferentes. Então, um determinado alelo de um marcador está presente em 90% de europeus e em 30% de africanos. Então, isso já chama atenção. Esse é um bom marcador para a gente conseguir diferenciar esses grupos, então. E a gente vai fazendo isso com centenas de marcadores. Até que o mais usado hoje na genética forense é um conjunto que, a princípio, tinha 13 marcadores. Hoje, se eu não me engano, está em torno de 26 marcadores. Que é o conjunto de marcadores usado pelo FBI nas identificações forenses. E é o que a gente usa aqui também no Brasil para os exames de paternidade. Esses marcadores, eles não só diferenciam populações, né, ancestralidades. Inclusive, esses do FBI, eles não são tão bons assim para ancestralidade, mas eles são muito bons para diferenciar indivíduos em si. Por isso, identificar indivíduos e identificar a paternidade com eles. Então, por que a gente usa um conjunto? Porque a gente vai fazer um monte de estimativas, cálculos de probabilidades daquele marcador me dizer se uma pessoa é ou não pai do outro, baseado na frequência desse marcador na população e na probabilidade desse marcador ter sido transmitido para um descendente. Quando a gente pega um conjunto de marcadores, a gente vai aumentando essa probabilidade até chegar nos 99,99%. Então, é mais ou menos assim que funciona. E esses marcadores, o ideal para identificar indivíduos é que ele tenha as frequências alélicas mais próximas possíveis, os mais equilibrados possíveis. Já no caso da ancestralidade, como eu mencionei antes, o ideal é que tenha uma certa discrepância de frequências entre grupos ancestrais distintos. Então, quando a gente está buscando os marcadores, são essas características que a gente procura encontrar e determinar. No caso, né, a gente já viu aí que é uma ciência relativamente nova, né, porém que hoje já avançou muito, né, até por conta desse interesse criminal, né, mas como que você trabalhou isso no seu mestrado? Qual foi o foco que você deu dentro ali, já que você tinha que... Mestrado não, vamos começar pelo TCC, já que você tinha que fazer esse trabalho, no que você se baseou para o seu trabalho de conclusão de curso? Bom, o meu TCC e o meu mestrado, eles foram uma coisa a continuação da outra. Então, no TCC, eu comecei trabalhando com um marcador indel. Esses marcadores, eles podem ser assim de vários tipos. Um deles é o SNP. SNP são aquelas mutações de uma única base. Tem os STRs, que são os mais usados para identificação forense, que eles são trechinhos, né, sequências ali de 5 a 10 pares de bases, são sequências que vão se repetir. Então, a gente identifica esse polimorfismo justamente pelo número de repetições. E tem os indels, tem outros tipos também, mas esses seriam os principais, os mais usados. E no caso dos indels, é uma sequência do DNA que ela está inserida ou deletada. Então, alguns indivíduos têm a inserção, outros têm a deleção. Ou caso, se esse indivíduo for heterozigoto, ele vai ter em um dos cromossomos a inserção e no outro a deleção. Então, ele vai ter as duas coisas. Então, o que eu fiz foi selecionar num banco de dados, né, do NCBI, banco de dados públicos, alguns desses marcadores para determinar a frequência deles na população brasileira.
Então, quando eu fiz a busca por esses marcadores, eu já tinha as frequências estimadas, tipo, para a população europeia, africana, asiáticas, tudo isso já disponível nos bancos de dados. Então, eu fiz todas as genotipagens aqui na população brasileira, né, nas amostras que a gente tinha no laboratório, e fiz, então, essa comparação de frequência. Mas, no caso dos indels, o meu TCC e o meu mestrado, eles foram, assim, bem básico, né, pesquisa de base, né, eu quero dizer. Mas a aplicação dele é muito interessante. A gente queria trabalhar com o indels não só focando na genética de populações, mas a genética de populações é a base para todo o restante. Então, existem colegas do laboratório que trabalham com a aplicação desses marcadores que eu selecionei. E a nossa ideia é identificar um DNA que está em baixa concentração no meio de outro DNA em grande concentração. Um exemplo prático disso seria identificar um DNA fetal na corrente sanguínea materna. Então, a gente colhe o sangue da mãe e, obviamente, você vai ter uma quantidade imensa de DNA materno, mas vai ter um pouquinho de DNA fetal que passa pela placenta e entra na corrente sanguínea materna. Então, como que a gente identifica isso? Procurando sequências que estão somente no DNA do feto e que não estão no DNA da mãe. Então, o indel, ele dá essa possibilidade para a gente com mais facilidade do que outros tipos de marcadores. Porque quando a gente tem a inserção ou a deleção, a gente consegue desenhar um primer, né? Um primer é um dos reagentes que a gente usa na reação de PCR. E ele é uma sequência de DNA, né? Uma sequencinha de nucleotídeos, que vai nos dizer qual sequência a gente quer identificar. Então, a gente consegue desenhar essa sequência especificamente para identificar a inserção ou a deleção. Então, quando a gente encontra alguns marcadores da mãe, que ela é homozigota, ou seja, ela tem os 2 cromossomos dela com a mesma sequência, ou de inserção ou de deleção, a gente vai usar um primer buscando a sequência oposta. Se tiver amplificação, significa que essa sequência é uma sequência do feto. Com isso, a gente consegue aumentar a sensibilidade da detecção. E outra aplicação disso seria identificar quando os pacientes são submetidos a transplantes de medula óssea, por exemplo, né? Ou de células hematopoéticas no geral. A gente precisa sempre monitorar a quantidade de células do paciente que podem estar aumentando e tendo uma recidiva da doença. Então, a gente sempre precisa que essas células tenham uma concentração bem baixinha. Então, usar indel para identificar essas concentrações, perceber o mais cedo possível se isso está aumentando de novo, né? Então, essa seria uma outra aplicação. Essas 2 linhas de pesquisa a gente tem no nosso laboratório. Tem uma colega trabalhando com DNA fetal e uma outra colega trabalhando com pacientes transplantados. Então, essas seriam as principais aplicações, mas também pode ser usado na forense. De novo, né, a gente sempre volta na forense. E no caso da forense, a gente nunca vai ter um DNA puro ali. Vai estar sempre tudo misturado. DNA de vítima, de agressor. Então, é sempre bem complicado também conseguir identificar esses DNAs separadamente. Eu achei legal que você falou, não, a minha pesquisa foi pesquisa básica. Só que a escolha desse marcador correto, né, você poder dar um norte para o pessoal que trabalha mais com a pesquisa aplicada, é tão importante que simplesmente se você não fizer uma escolha consciente, correta, dentro dos parâmetros biológicos pré-estabelecidos para a sua pesquisa, você pode de repente estar guiando o pessoal para um caminho errado, né? Ou de repente ali para estar analisando
algo que não vai dar um resultado, vamos dizer assim, 100% confiável, né? Então, isso é um ponto muito legal, né? Às vezes a gente fala muito na questão da pesquisa básica, tudo que é uma pesquisa ali que, vamos dizer assim, que você não vê aplicabilidade ali na hora, mas no seu caso, até mesmo no próprio laboratório, né, você tem linhas de pesquisa como a sua, que acabam ali escolhendo, olha, vamos seguir, usar esse grupo aqui, que esse grupo aqui está melhor, né, que vai servir até para orientar as outras pesquisas. Né? No caso, né, você falou até do seu TCC, acabou se dando continuidade do mestrado, e agora no seu doutorado, eu vi que você saiu do Brasil, né, está fazendo uma bolsa sanduíche, como que é você estar ali estudando, né, fora do Brasil? Fala um pouquinho disso e por que você teve que sair do Brasil para estar ali trabalhando um pouco mais sobre a população brasileira? Para eu ir para o doutorado também foi outra bagunça ali que eu fiz, porque eu não queria continuar com a mesma pesquisa dos Indels. Eu, de novo, queria falar, não, já estou fazendo isso há algum tempo, quero aprender uma coisa diferente, quero mudar um pouco. E, no fim, eu consegui mudar a pesquisa dentro do mesmo laboratório. Então, eu continuei na genética de populações, mas eu acabei indo para a parte de ancestralidade, especificamente. Bom, pesquisando um pouco mais, né, o que eu queria estudar ancestralidade, mas estudar o que exatamente, né, porque já tem infinitas publicações aí sobre ancestralidade brasileira. Então, eu falei, não dá para eu fazer a mesma coisa de novo. Então, o que dá para eu acrescentar, o que pode ser novo aí? Então, pesquisando um pouco, eu cheguei num novo tipo de marcadores, vamos dizer assim, que seriam os microplótipos. Então, esses microplótipos é um pouquinho difícil de explicar, mas eles são haplótipos micro. Eles são literalmente isso, né? O nome é exatamente o que ele significa. Mas o que são haplótipos? São combinações de marcadores que estão próximos ali no nosso DNA. Então, quando a gente tem esses marcadores próximos, a taxa de recombinação entre eles vai ser muito baixa. Então, a gente pode trabalhar com esses marcadores como se eles fossem um único bloco. Então, quando a gente olha para os marcadores isolados, só para aqueles poucos alelos que esses marcadores têm, que a maioria são bialélicos, né? Tirando os STRs, né, que são multialéricos, mas SNPs e indels, eles são principalmente bialélicos. Então, esse poder aí que o marcador tem para a gente distinguir pessoas, distinguir populações, acaba sendo limitado. Então, quando a gente trabalha com esse bloco como uma coisa só, a gente faz uma combinação dos alelos de todos esses marcadores. Então, essas combinações, elas vão aumentar esse poder de discriminação de indivíduos. Então, isso nos traz novas possibilidades para tentar fazer análises com uma maior acurácia. Então, eu já vi que isso estava começando, já tem várias publicações nesse sentido, mas ainda era tudo muito novo. Já tinha algumas publicações, inclusive sobre ancestralidade, demonstrando que eles são realmente muito eficientes para isso. Mas como eram coisas recentes, esses trabalhos eles traziam assim, de coisa de dezenas de marcadores, o que é pouca coisa. Né? Para quem assim, não tem muita familiaridade, a gente não tem o parâmetro para saber o que é pouco, o que é muito, mas é pouco. Ainda mais hoje, que a gente trabalha em larga escala. A gente tem sequenciamentos aí de genoma completo, então a gente vai olhar para uma quantidade infinita de variantes, então a gente pode aumentar muito mais essa investigação. E isso não tinha sido feito ainda na população brasileira. Então, o meu trabalho está sendo o primeiro a fazer ancestralidade com microplótipos na população brasileira. Então, isso já é uma coisa bem interessante, bem legal aí do nosso trabalho. Mas eu queria também fazer esse trabalho em larga escala. Então, eu queria selecionar o maior conjunto possível de microplótipos e eu queria deixar isso mais fácil. Para isso, eu tive que entrar na bioinformática.
que isso já não é mais um trabalho de bancada igual era no meu mestrado. Então, o meu orientador, né, ele tem parceria com outro professor aqui do campus, e eles têm em conjunto uma genotipagem por microarray de indivíduos da população brasileira. Então, com isso, eles disponibilizaram para mim esses dados para que eu fizesse a seleção dos marcadores ali. Então, para a gente ter ideia, tinha 1.700.000 marcadores genotipados. Então, assim, é uma quantidade absurda de dados em mais de 500 indivíduos. Então, o primeiro passo que eu fiz foi eu tive que elaborar um script em colaboração com outras pessoas. Isso é muito difícil de fazer tudo sozinho, né? Na ciência, é muito difícil a gente trabalhar sozinho. Então, a gente elaborou um script. Um script é um programinha de computador, né? Se alguém não sabe, não tem familiaridade com a palavra, para selecionar esses marcadores que pudessem formar algum microplótipo. Esse microplótipo, a gente limita o tamanho dele até 300 pares de bases de distância. Então, dessa lista de 1 milhão de marcadores, eu sabia a posição de todos eles. Então, o nosso script vai escaneando essa lista e vendo aqueles que têm diferença de 300 pares de base e separando num novo arquivo. Então, na primeira etapa desse script, a gente tem como resultado uma lista de todos aqueles marcadores que vão compor o microplótipo lá na frente. Aí a gente vai para a segunda etapa do script, que é juntar esses microplótipos, né? Cada bloquinho ali que a gente separou, juntar como se eles fossem um único marcador. E daí a gente faz a combinação dos alelos, estima as frequências, tudo, né, das populações, e sai, então, como resultado, esses marcadores, né, os microplótipos individualizados. Não mais aquela lista grande, sai uma lista um pouco mais reduzida. E com isso eu cheguei em um pouco mais de 120.000 microplótipos. E a partir deles eu comecei a selecionar subconjuntos para estimar a ancestralidade. Então, assim, foi um trabalho bem longo e boa parte desse trabalho foi o que eu fiz durante o meu intercâmbio. Então, eu fui atrás de um pesquisador que ele não é exatamente geneticista, mas ele acabou na genética de populações pela necessidade que a genética de populações tem de ter estatísticos e matemáticos ajudando, e a formação dele é justamente essa. Ele é estatístico, matemático e desenvolvedor de software. Então, agora, principalmente com a larga escala, desenvolver software é essencial. Então, eu mandei e-mail para esse professor da Universidade de Bristol, lá na Inglaterra, e ele me recebeu super bem. Ele super se interessou pelo trabalho. Ele já tinha desenvolvido outro software para estimar a ancestralidade. Então, ele gostou da minha ideia, né, de usar os microplótipos para isso, e falou que podia me ajudar. Porque até então, no meu laboratório, a gente era todo mundo muito acostumado com o trabalho de bancada. A hora que eu mudei o meu projeto e saí para essa área, eu fiquei sem amparo aqui. Então, estava muito difícil continuar fazendo sozinha. Eu já tinha vontade de fazer o intercâmbio. E daí eu vi que o intercâmbio seria realmente uma necessidade, que eu precisaria buscar alguém que conseguiria me ajudar justamente nisso. Às vezes o pessoal que está de fora das ciências, né, quando fala, fui no laboratório, no outro... A ciência é exatamente isso, é você buscar colaboradores, né, você discutir resultados, muitas vezes, né, aprender, às vezes, com quem sabe um pouco mais de uma técnica, e às vezes ensinar com o material que está levando, que todo o material que você vai estar examinando é diferente, né? E com isso conhecer um pouco até da metodologia de trabalho, da forma com que outros laboratórios tratam, né, o seu objeto de estudo. No caso, você trabalha em qual laboratório aqui? Você falou já dele bastante, mas quem que é o orientador? Como é que é esse laboratório aqui? O nome do laboratório é Genética Bioquímica. Mas isso veio de lá de trás, quando começou o departamento, há 50 anos atrás, porque era a linha de pesquisa do laboratório.
Mas depois isso foi mudando, foi para genética de populações e o nome nunca mudou. Então, é no laboratório de genética bioquímica, né, que eu fiz o mestrado e o doutorado. E o meu orientador é o professor Aguinaldo. Eu acho assim, é um ramo muito interessante, né, que você está pegando e que você chegou num ponto para mim que é fantástico, que é a questão da bioinformática, né? Você falou que tinha toda essa atração pelas exatas, né? E de certa forma você está juntando tudo, juntando a biologia, juntando esse pé nas exatas, na programação que está aprendendo agora a fazer, né? E me fala uma coisa. Essa saída, né, vamos dizer assim, do seu ambiente seguro, que era bancada, que você estava lá, e ir se lançar nesse novo desafio que é partir do in situ para o in silico. Isso gerou em você assim, receio? Ou você falou, não, agora estou na chuva para me queimar? Como é que foi isso? Bom, foi... No começo, foi bem interessante. Eu gostei muito. Mas depois foi um caminho muito árduo. Ainda mais que, como eu comentei, eu não tinha mais ajuda dos meus colegas de laboratório. Porque até então, qualquer dúvida, tem um resultado um pouco estranho, alguém pode me ajudar, pode trocar uma ideia, né, conferir alguma coisa para mim. Então a gente tinha muito isso, né, essa colaboração, esse trabalho conjunto do dia a dia. E de repente isso se perdeu. Ninguém sabia mais o que eu estava fazendo. Então, no começo, tipo, ok, vou estudar, vou escrever projeto. Então, tipo, eu li muito, né, para escrever. Mas na hora que chegou a parte de pôr a mão na massa, e aí? Pra onde eu vou agora, né? Tá certo o que eu tô fazendo? Não tá? Quem que pode, né, me dar uma luz aqui? Então, começou realmente a ficar muito difícil. Aí eu me desesperei várias vezes. E veio pandemia no meio disso. Então, o contato com alguém que já estava difícil, ficou mais difícil ainda. Então, no fim das contas, é uma coisa muito interessante e até inusitada. Quem me ajudou muito na parte do script, né, que o script para selecionar os microplótipos foi o meu pai. E o meu pai não é geneticista. Mas estava trancada lá em casa com ele. Ele já tinha alguma familiaridade com programação para outras coisas que não tinha nada a ver com o que eu precisava. Mas era a pessoa mais próxima ali para conversar e me ajudar a resolver o problema que eu tinha. Porque eu não estava conseguindo contato com ninguém, né, tipo do campus, com outros professores, ou até tentei contato com outros bioinformatas, mas estava todo mundo, tipo assim, com tanta coisa já para fazer, não estava ninguém com disponibilidade para ajudar do tanto que eu precisava. E eu nunca tinha trabalhado com bioinformática antes, então era tudo muito novo para mim. E daí eu fui conversando com meu pai, ensinando tudo para ele, ensinando de genética, o que eu precisava, como que era, literalmente desenhando no papel, como que ia ser, vai ter uma sequência assim, assim, assada, você vai encontrar isso, vai fazer tal coisa, tem que juntar isso com isso. E daí ele foi fazendo para mim, me ajudando com a programação, e deu certo. Uma coisa que nós vimos aqui nesse nosso podcast, né? Nós já recebemos aí vários convidados e posso falar que a grande maioria estão saindo da sua área comum, né? Quer seja genética, quer seja biologia celular, molecular, e indo para bioinformática, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz minha graduação em biologia, eu não tive isso como uma disciplina, nem era oferecido dentro da graduação, e hoje eu vejo que isso é uma constante, né? Eu acabei conhecendo um pouco isso mais numa especialização que eu fiz. Você acha que a bioinformática, né, é algo que vai estar cada vez mais constante dentro dos cursos que envolvem aí as ciências biológicas? Sim, com certeza, porque hoje tudo, mesmo que minimamente, a gente vai acabar em alguma análise computacional. A gente vai acabar precisando entrar em um banco de dados para puxar uma informação e comparar com o que a gente fez na bancada.
Então, a gente tem que saber buscar em bancos de dados, a gente tem que saber filtrar essas ferramentas. E, às vezes, na genética, né, é muito comum sequenciamento, exoma, transcriptoma, tudo isso demanda muita programação para analisar esses dados. Tudo tem a parte de bancada, porque tudo vem de uma amostra de DNA. Mas a análise disso, tudo acaba em um computador. Bem, e isso já junta um pouco com uma outra pergunta, que é exatamente por esse fato curioso que você falou, que seu pai foi quem mais te ajudou, né? A gente sabe que a programação em si, ela é uma linguagem à parte, assim como a música é uma linguagem, né? A partir do momento que você falou para o seu pai, ó, esses são os parâmetros que eu estou procurando, esses são os parâmetros que eu tenho que seguir, né? Ele, com base nessa sua informação, que como vamos falar assim, um pé na área biológica forneceu para ele, dentro da programação, ele que já tinha ali, mesmo sendo utilizado para outras áreas, né, como você mesmo falou, ele conseguiu selecionar os tópicos, né, e te ajudar quanto a isso, né? Você acha assim que essa linguagem nova que você adentrou e está aprendendo, né, que à medida que novos programas vão surgindo é um aprendizado, você acha que essa linguagem computacional ela vai estar cada vez mais junto com a linguagem biológica que a gente aprende muitas vezes nos cursos de graduação? Vai, porque quando a gente vai para larga escala, é muito difícil a gente trabalhar em softwares tradicionais que a gente está acostumado. Então, no meu mestrado, como eu trabalhava com pouca amostra, poucos marcadores, eu conseguia fazer minhas estatísticas no Excel. Mas a hora que eu tenho 1.700.000 marcadores, não tem como você olhar isso numa planilha comum. Então, a gente precisa ter a linguagem de programação, que a gente vai literalmente falar, olha, eu quero procurar tal campo, tá em tal coluna, vai comparar uma linha com a outra, vai, sei lá, somar, subtrair, vai ver se o resultado for maior ou menor que tal coisa, você separa, se não, você descarta. E é isso que a gente faz com a linguagem de programação. É esse tipo de comando que a gente dá para a gente chegar lá no fim num resultado que a gente consegue finalmente olhar para ele. Porque quando a gente começa com isso muito grande, é impossível a gente olhar para tudo. Então, nem o Excel não dá conta. E uma outra coisa que às vezes, assim, o pessoal que é mais, vamos dizer assim, que está fora da ciência, está fora do mundo acadêmico, muitas vezes, ele tem uma imagem do cientista, né, o famoso jaleco branco, um óculos, se é da área biológica, tem um microscópio do lado, um tubo de ensaio colorido. Mas a gente sabe que muitas vezes, né, nós pesquisadores somos seres humanos normais e a gente conversando, você mostrou um outro lado seu, né, que é exatamente você ter ali um pé nas artes, né? Você tá ali, de repente, além da sua vida acadêmica, também gostar, muitas vezes, de outros aspectos do caso ali de teatro, disso. Você acha que isso, de uma certa forma, contribui para você ali, vamos dizer, ter um melhor entendimento da ciência ou uma nova visão do que está acontecendo? Isso ajuda, de alguma forma, o cientista a ter, assim, vamos dizer, essas áreas de escape? Com certeza, porque é sempre bom a gente poder sair um pouco do laboratório, deixar aquilo um pouco de lado, porque acaba sendo a nossa atividade principal. Toma muito do nosso tempo, da nossa preocupação. Então, por uma questão até de saúde mental, é bom que a gente tenha atividades paralelas. E as artes para isso são sensacionais, né? Esporte também, né? Praticar atividade física, com certeza. Mas, além disso, as artes trazem também conhecimento de mundo, principalmente teatro. Porque envolve tudo, né? Envolve política, culturas dos mais diversos países, das mais diversas épocas. Então, a gente acaba ampliando muito os horizontes. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os nossos pesquisadores que vêm aqui conversar um pouquinho com a gente, que é a seguinte. Se você hoje, né, no seu doutorado, indo já para o término desse doutorado, tudo,
já até pensando num possível pós-doc, pudesse voltar para aquela garota que ia lá prestar, que estava ainda no cursinho, não sabia se prestava uma coisa ou outra, e pudesse dar um conselho, fazer uma fala com ela, o que você falaria para ela? Tá, isso é difícil de pensar, mas eu acho que eu falaria simplesmente continua, sabe? Tipo, eu acho que eu gosto muito das escolhas que eu fiz, eu gosto de tudo que eu estudei, da pesquisa que eu desenvolvi. Então, eu tive uma experiência muito diversa, né? Eu tentei outras áreas antes, né, de chegar na genética, e dentro da genética comecei com uma linha, acabei mudando um pouquinho para outra, tive possibilidade de ir para fora, sempre me dediquei também ao teatro, então eu acho que eu aproveitei bem. Então acho que eu falaria só para continua que vai dar certo. Bem, foi um prazer tê-la aqui com a gente, né, contando um pouco dessa sua trajetória, né, dessa sua trajetória acadêmica, trajetória pessoal, né, e compartilhando com a gente tudo isso que você aí acabou descobrindo, né, e fechando a sua formação. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. É a primeira vez que eu tenho oportunidade de falar do meu trabalho um pouquinho sem ser naquele formatinho acadêmico, né? Então foi uma experiência muito boa. Bem, gente, obrigado e nos vemos no próximo podcast.